Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Cássio e eu vou fazer uma análise aqui, um pouquinho de mercado, usando muito Fibonacci. Então, hoje, dia 31 de outubro, dar uma analisada na nossa bolsa aqui. Então, primeiramente, gráfico diário do Ibovespa. Estamos em clara tendência de baixa. O mercado tinha uma região de suporte aqui, que testou uma, duas vezes, rompeu semana retrasada, essa semana que passou continuou trabalhando abaixo, médias a lilás aqui de 9 períodos e a branca de 21 períodos, médias apontando para baixo no gráfico diário, médias apontando para baixo no gráfico semanal. Então, por Fibonacci e do jeito que eu costumo analisar, que é uma mistura aí de várias escolas de Fibonacci, eu diria assim, nós temos algumas regiões que podem apresentar uma possível inflexão de preço. Ah, essa linha amarela aqui, ah, ela está bem correlacionada com essa região de que fez topo aqui e tal, poderia vir beliscar um pouquinho mais aqui para baixo. E aí analisando com geometria comportamental, ah, antes só uma observação, para análise que o preço está bem longe, eu gosto de usar sem ser o Fibonacci aritmético, retiro daqui. E normalmente para o Fibonacci aritmético, eu acho que se encaixa muito bem para day trade. Então, partindo disso daí, a gente teria uma extensão em ABCD estendido, que seria muito legal se o preço tivesse se comportado. Ele ficou tentando brigar aqui na região, que é lá nos 112 mil pontos, tá? 112.300, isso no Ibov, no à vista. Como perder essa região, a gente tem aqui a região de 168 em 102 mil pontos, tá? Ah, quando eu coloco, considerando que isso daqui, o topo do ano, pode ter sido um final de ciclo, fez um 886 ou um 786 aqui, perdão, e veio trabalhar na 127, ele vem nesse final de ciclo que o objetivo é chegar no fundo anterior, já foi alcançado, já foi rompido. Então, partindo dessa premissa, eu começo a enxergar ou analisar isso daqui como um possível M. Então, eu vou trabalhar essa perna aqui, e aí eu teria 50% e teria 70,7, que está ali em 101.790. E aí a diferença entre a linha amarela que está aqui e isso daqui é o Fibo, porque quando eu mudo o Fibo, quando eu coloco ele sempre como aritmético, a gente já teria alcançado. Então seria 50, 70,7 que está ali na casa dos 102.740. Então, assim, cada um tem o seu jeito. Eu estou analisando dessa forma. Se for o caso dele respeitar esse 50, 70,7, eu ficaria muito contente se a gente pudesse ter um dia num candle de uma volatilidade enorme, que esse candle conseguisse perder essa linha amarela, vir aqui na região de 70,7 com esse Fibo que estaria um pouquinho mais abaixo, e de quebra que o preço pudesse tocar nessa região de 78,6, 764. Que isso daí, para quem gosta de usar o Fibo olhando pela dinâmica, a gente estaria tocando, a gente teria feito, pegando essa pernada como referência, a gente teria feito 113 e o preço estaria vindo buscar aqui a região de 23, que estaria ali em 100 mil, deixa eu dar o zoom aqui, 100 mil pontos, 100.099. Então, eu acredito que a gente está cada vez mais próximo do fundo, só que eu também acreditava nisso daqui quando deixou esse candle aqui. E o mercado tentou fazer
tentou iniciar uma tendência de alta aqui, quando rompe esses topos anteriores aqui. Vale observar que no índice futuro ele não teve a mesma configuração pelo contrato ajustado, que é o Z. Então deixa eu apagar algumas coisas. Pode deixar aqui. Pelo índice futuro a gente não chegou a trabalhar acima aqui, ó. A gente nem, acho que a gente no máximo tocou, né? Então, no índice contrato antigo, na época que era o V, a gente chegou a tocar. Então, eu gosto de usar aí o índice futuro, o não ajustado. Deixa eu tirar o ajuste aqui. Então, pelo índice futuro, a gente teria trabalhando aí a mesma região que seria ali nos 101.000, 102.000 pontos. Nesse contexto, a gente ainda teria que vir aqui pelo menos isso, 102,30. Então, assim, do jeito que fechou o índice na sexta-feira, rolou uma arbitragem aí que ficou bem estranho, né? Porque, olha, o nosso índice caiu 0,68, o futuro, e o à vista fechando uma queda de 2%. Então tem uma discrepância bem grande aí. Nós, no ponto que nós estamos, vou colocar nos 60 minutos para intraday, no ponto que nós estamos, nós poderíamos, temos as condições para ter uma perna, para ter um movimento para cima. A gente tem uma estrutura, vamos colocar aí 50, 70,7, 80, 88,6, que foi bem ali onde ele fechou. Então, assim, por mais que tenha trabalhado feio essa semana, a gente ainda não conseguiu perder essa mínima aqui, voltando aqui para o gráfico diário, mas fechou com toda a cara que vai perder, né? Voltando para o Ibov aqui, então essa é a leitura que eu tenho. A gente ainda está tendência de baixa. Começa nessa região de 102.000, 101, 100.000 pontos. A gente pode ter a formação de um fundo. Como eu disse, seria muito bom se a gente conseguisse, igual a gente teve esse candle aqui no dia. Deixa eu ver que dia que foi isso. Que foi o dia que falaram que o Paulo Guedes ia sair, enfim. Lá no dia 22 de outubro, a gente poderia ter um candle parecido com esse, o mercado perdendo esse fundo recente aqui, vindo tocar em toda essa região e deixando um martelo, alguma figura de reversão. Mas, mesmo que isso aconteça, a gente ainda vai precisar de um movimento de pivô, né? O gráfico de 60 minutos, 15 minutos. Teria que esperar as médias se aproximarem, se o mercado viesse até aqui, segurasse, as médias se aproximarem para o mercado romper média, fazer o primeiro movimento de alta, para daí sim a gente começar a buscar alguma possibilidade de fazer alguma coisa assim, né? O mercado teria que vir aqui, ah, vem para cá, ou próximo disso, para depois a gente começar a ter um movimento de pivô, que seria para vir começar o início de uma possível virada de tendência. A gente já teve isso semana passada, semana retrasada. A gente perdeu uma excelente oportunidade de começar uma tendência de alta e o mercado penalizou bastante por tudo isso que está acontecendo no governo, juros, inflação. Diante disso, eu tenho algumas ações que eu tenho olhado, então eu acho que com essa alta dos juros, com todo esse spread, algumas ações podem. Vale passar aqui pelo DIF 25. Ah, Nem olhando o Fibonacci aqui, olhando simplesmente gráfico semanal, a gente tocou numa região de resistência, aqui em 12.810. Eu não opero isso, mas eu analiso. A gente ainda tem ele apontando para cima, acima das médias. O high-low super comprador, a gente teve um gap aqui, talvez um gap de fuga. O volume monstruoso essa semana, né? Olha como aumentou o volume nas últimas semanas, principalmente na semana retrasada.
um volume muito, muito acima da média aí, continua com um volume forte, vamos ver se consegue recuar para dar uma aliviada para o dólar aí. E aí eu vou dar uma passadinha no dólar aqui, dólar futuro. Pelo dólar futuro, também não ajustado, a gente tem total tendência de alta aqui, né? Fazendo topos e fundos ascendentes. A gente conseguiu, foi subindo meio devagar, mas foi subindo. Conseguimos romper esse topinho aqui, rompe, volta, faz pullback, dá uma estilingada, talvez uma exaustão aqui. Entrou um volume muito forte aqui nesse dia. Corrigiu, volta próximo aqui da região de topo rompido e já estilingou para cima de novo. Pelo Fibonacci, aí alguns jeitos de olhar, né? Eu teria aqui eu vou considerar essa perna aqui, a gente teria aí um W, um W lateral. Primeiro ele fez 50%, depois volta. O certo seria ir para 70%, ele para no 618, volta e aí sim rompe os 70% e vem até 886. Então, trabalhando abaixo dessa máxima aqui, ficando abaixo aqui, a gente tem sim condição do dólar começar a querer corrigir. Seria muito bom se ele se segurasse aqui, enquanto a nossa bolsa tenta fazer um fundo e fazer aí o tão esperado rally de Natal. Se o dólar começar a cair, o que a gente poderia esperar do dólar? Para começar, deixa eu ver aqui. Para começar, a gente teria que ter um pivô ou um ponto B aqui na região um pouco mais abaixo aqui. Eu vou trabalhar com essa primeira pernada aqui. A gente já teve o dólar vindo, deixa eu colocar nos 60 minutos. A gente teve o dólar vindo até a região aqui de 68, 70%. Ele poderia daqui começar a cair e vir fazer uma estrutura lateral, alguma coisa assim, até mesmo com um ABCD que me dê uma confluência ali. Eu teria isso daqui, pegando esse ABCD, que joga ali no 5475. O dólar fechou um Wzinho no intraday, uh, aí fica no ajuste aqui se foi 25,50 ou 382,618. Se eu fizer o ajuste aqui, deixa eu tirar o imã. Se eu fizer o ajuste aqui, eu poderia ter isso daqui, deixa eu apagar esse. Eu poderia ter uma estrutura 618, 786, ele foi, né? Então, assim, tem condições de cair. Se o mercado quiser, ele tem condições de cair. Tem claramente para quem não entende de geometria, mas dá para ver que a gente tem claramente uma espécie de um W aqui, né? Ele não foi até o topo, seria uma estrutura corretiva aqui para continuar caindo. Chama atenção algumas ações que eu tenho olhado. Magazine Luiza, gráfico ajustado. Então, assim, tendência clara de baixa, preço esticou muito, tem entrado volume. Quando tenta dar algum sinal, ele não consegue nem ativar o sinal. Aqui nesse candle aqui desse dia, poderia ter sido um sinal de entrada, né? E você vê que o preço não consegue nem romper a máxima desse candle para chamar o pessoal para compra. Então, para onde que eu estou olhando o Magazine Luiza? Ele já estourou todas as... Você precisa desbloquear o dispositivo primeiro. Não, celular. Ele já chamou... Ele já rompeu todas as regiões que eu tinha aqui. Então, até essas linhas marcadas aí em amarelo são linhas que eu achava que poderia ter uma segurada dos preços, né? Porque a gente foi até lá 618, trabalhou, quando volta, chegou a tentar alguma coisa aqui na região, ó, região de filé ou de seja lá como você chama. E não quis. Então, já que não quis respeitar aquilo ali, eu tenho que, infelizmente, pensar na possibilidade que o preço pode estar querendo vir aqui para baixo ainda. Teria mais 20% de queda para a Magazine Luiza, ali na região dos 8, 9 e 10.
8,90, né? Ah, trabalhando com ABCD também já estourou as estruturas. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ajustar ele aqui. Estão pegando aqui. Olha só. 11,79 seria o 100%, que foi bem próximo aqui de onde o Kendo fez essa mínima e não conseguiu respeitar, então tem que acreditar que ele pode vir querer pegar um 618 desse ABCD lá para baixo, para 6,80, R$ 7. Enfim, não sei se vai, mas que caiu muito não está demonstrando força para subir. Então, pode sim o preço querer vir para um patamar mais abaixo. Aqui, ó, até aqui. Então não seria nem 20, seria mais ainda. Já em Via Varejo, ah, o que faz sentido aqui para mim em Via Varejo, em Via 3, seria a gente estar vindo mais um degrauzinho aqui abaixo, na região de 5,70, 5,80, alguma coisa assim, para a gente tocar ali naquela 23. Eu tenho um ABCD aqui, a 7,90, R$ 8, no gráfico semanal, né? No gráfico diário você vê que ele ficou brigando ali, foi a região que mais ficou brigando ultimamente, né? Então o preço tentou se segurar ali, não conseguiu. Se eu quiser ajustar esse ABCD aqui para algo que fique mais, faça mais sentido, eu também teria isso, mas não importa. Talvez aqui nessa região fique interessante para 5,60, 5,70. Da mesma forma que eu falei para o Ibovespa, seria muito bom se o mercado conseguisse fazer isso num dia. Que ele dá uma perdida nisso daqui, cai aí 8, 10%, que infelizmente não tem sido muita coisa, né? Quanto que a gente fechou de queda? Fechou queda de 3,45 na sexta-feira e na semana passada a gente caiu 11%. Então, na semana retrasada já tinha caído 14%. Então, desde que perdeu aquela região ali do ABCD, o papel já caiu 26%. Para quem caiu 26%, cair 33, 34 não seria muita coisa. YouTube 4. Então, eu tenho esse canal aqui no diário, que vem desde lá do fundo do ano passado, do Covid. O papel vem trabalhando dentro do canal. A gente pode estar se preparando para uma alta, pode estar começando a marcar terreno, porque a gente tem, eu estou usando essa perna como referência, a gente tem um 70,7, 88,6, vem fazer a marcação de um ponto B, então poderia considerar esse topinho aqui como ponto B, e agora eu precisaria do ponto C. Esse ponto C, ele pode estar sendo desenhado. Primeiro teve a primeira tentativa aqui, falhou, subiu e já voltou, e depois eu poderia estar vendo alguma coisa assim que não me agradaria muito, mas possível. Eu tenho um A, B, C, D, e aqui dentro dessa estruturinha menor eu teria isso daqui, ó. Vou cair para os 60, ou melhor, deixa eu deixar no diário mesmo. Eu teria um reteste ali, numa estrutura que já foi fechada aqui, ó. Então eu teria, deixa eu apagar um pouquinho do fibro, senão fica muito confuso. Eu teria aqui um M382, veio até a região de 70%, então 50, 70,7. Então, se a gente estiver fazendo esse ABCD, a gente poderia estar vindo fazer um reteste aqui nessa região. Opa, cadê o ABCD? Esse ABCD aqui, ó. Não é esse maior, não. A gente poderia estar vindo fazer um reteste ali na região. 23,11, R$ 23. Então, a gente estaria retestando um possível ponto C, né? Então, considerando que isso daqui já é um M fechado, a gente estaria vindo aqui na região de R$ 23 para fazer o reteste, para daí a gente começar a subir. A gente já tem um possível ponto B para isso? Tem. Olha só, primeiro a gente olha aqui, né? Só
confirmando a minha tese aqui, a gente já tem um ABCD maior fechado aqui, né? Uma correção em duas etapas, e aí a gente poderia olhar para isso daqui. Então, eu teria um ponto B lá em 50%, na região de R$ 25. Deixa eu ajustar aqui. Em 50%. O preço, então, sairia daqui dos 23 para a gente vir brincar aqui em 70,7, R$ 26,25, podendo ir a 27,40. Então, a gente teria um upside aí de até 20%, tá? Ah, de qualquer forma, ele ainda estaria aqui dentro desse canal. O importante é ele não perder o canal, ele pode até vir abaixo. E aí o pessoal que gosta da dinâmica pode olhar para isso daqui também e trabalhando perna menor, a gente tem isso daqui, ó. Então a gente já fez a região do primeiro filé aqui. Talvez o preço venha fazer um reteste, até aí nada normal, desde que não perca a região em fechamento de diário. Faz um reteste para vir buscar inicialmente essa região e aí podendo vir aqui até aqui a 113 e 27,60 seria um 618 que condiz lá com outro valor que eu estava vendo pela formação de M, tá? Eu acho que bancos tendem a andar mais com, com a situação com a situação que a gente tem agora no mercado. Dando só para finalizar aqui, para não ficar muito grande, dando uma passadinha por Porto Seguro, uma empresa que no longo prazo, na minha opinião, é excelente. Eu sou suspeito para falar, porque eu também sou corretor de seguros. Mas olha isso daqui, desde 2005, a empresa acumula uma alta absurda. Empresa que o setor de seguros está em crescimento todos os anos. É muito difícil você ver uma empresa que não. Tirando a IRB, que daí a IRB foi fraude fiscal que tiveram, né? Mas se a empresa estiver andando redondamente, redondinha, é difícil você ver empresa que mexe com seguro dando prejuízo, tá? Então a gente tem aqui claramente uma região que o preço andou trabalhando aqui, ó, desde o final do ano passado até esse ano. O pessoal vai falar que é a região do filé, 764, vem na 23, volta na 764 e vem buscar 23 de novo ou próximo ali. Olhando pela geometria, eu posso considerar que tudo isso daqui foi um, um W lateral, né? A gente tem aqui o pressão 786, o preço vem fazer um possível ponto C aqui e vem na região de 88,6, ah, fazendo aí a região lateral. Olhando isso, o que a gente tem aqui no Porto Seguro? Uma correção em duas etapas fechada, um ABCD aqui, fazendo um pequeno ajuste aqui, ele foi tocado ali. Depois que a gente tem o ABCD, a gente tem uma volatilidade bem grande, entra aqui um possível ponto B, então eu trabalho com isso daqui, a gente já tem um B lá em 25, que joga inicialmente lá para 50%, 70,7. Então, a gente teria aqui um upside aqui de pelo menos aí 9 a 16%, se tudo quiser andar, e eu não duvidaria de Porto Seguro, ela poderia vir até lá a região de 168, R$ 35, subindo 52%. Né? Para isso acontecer, eu tenho que olhar uma possível região de compra aqui, de ponto C. As médias ainda estão emboladas aqui, mas a gente tem um primeiro bom sinal, que é a média mais curta, começando a embicar para cima, a média de 21 ainda está para baixo, no semanal ainda vai ter briga quando começar a subir, porque as duas médias estão apontadas para baixo. Então aqui em Porto Seguro, na verdade ela já fez até o toque ali, né? Olha aqui, ó, trazendo para uma situação mais próxima. Então a gente teve o toque na 23, vem para 70,7 e a gente está fazendo aqui uma correção em duas etapas. Eu ia falar uma etapa em duas correções.
né? Então, a gente já tem uma situação aqui que pode ser geradora de subida. A gente tem uma região aqui de, vamos colocar 50, 70,7. Por isso ainda pode dar mais uma beliscadinha aqui, desde que não perca esse fundo aqui em 22,69, eu acho que ficaria legal para a ação começar a subir. Tá bom, pessoal? Então, Ibovespa provavelmente ainda tem mais um cadiquinho para cair nessa semana. Fica aí a torcida da minha parte para que o Ibovespa venha e toque os 100 mil pontos num candle só de preferência, deixando um martelo. E infelizmente, se o mercado não respeitar isso daqui, não respeitar essa região aqui dos 100 mil pontos, a gente deve vir o mercado, deve ver o mercado vir trabalhar aqui na região de 93 mil pontos, porque é suporte. Então, tirando um pouco de FIBO de lado, suporte e resistência, está numa possível região de suporte, mas pode vir buscar o próximo suporte, visto que não respeitou esse suporte aqui. Tá bom? Então, um abraço e bons trades aí, bons investimentos.